Boa noite, irmãos. Shalom, shalom. Que bom estar aqui com vocês. Que bom que você está nos acompanhando através dessa transmissão aqui no YouTube. Espero que você esteja bem, que você esteja em paz, que a tua casa esteja em paz. E se não estiver, nós queremos declarar que o shalom do Senhor possa encontrar você, encontrar a sua casa e encontrar todos os seus. E hoje eu quero compartilhar algo poderoso para as nossas vidas, um caminho profundo para que nós possamos ter realmente uma vida próspera e uma vida plena. E isto é a honra. A honra é que nós devemos ter para com Deus e para com as pessoas. Então hoje nós queremos ir um pouquinho mais a fundo sobre esse tema e estudar junto com você o que isso quer dizer. Então veja, honra, pelo que nós entendemos, é você tratar alguém com valor, dar o devido valor para aquela pessoa, dar o devido lugar de destaque para ela. Né? E isso é algo muito importante que nós precisamos entender e perceber. Quando nós honramos alguém, nós honramos pela posição que ela ocupa e não pelos feitos que ela tenha gerado ou pelo merecimento que ela tenha tido. Veja, quando o Senhor fala para que nós possamos honrar, para que a gente honre os nossos pais, Ele não nos dá uma condição de simplesmente, olha, honre teu pai e tua mãe se eles forem bons. Honre o teu pai e a tua mãe se eles forem legais com você. Honre o teu pai e a tua mãe se eles te derem tudo o que você quiser. Não, ele simplesmente diz, honre o teu pai e a tua mãe. Então, a honra, ela é independente do que a pessoa tenha feito ou do merecimento que ela tenha. Nós simplesmente precisamos, a nossa parte é ter uma atitude de honra para com aqueles que nós devemos honrar. E aí, isso que nós vamos passear hoje em alguns textos e ver quem nós devemos honrar e por que nós devemos honrar e o que isso nos traz de retorno, nós temos uma atitude de honra. Então veja, eu já te falei que honra não é dada por merecimento. Então, independente de como o teu pai ou a tua mãe te trata, independente de como outras pessoas, outras autoridades tenham uma atitude para com você, a nossa parte é honrar. É mais do que respeitar, é mais do que tratar na mesma moeda. Honrar é você valorizar, dar o lugar que lhe é devido, dar o lugar de destaque dentro do seu coração. Então veja, a honra não é simplesmente você falar palavras bonitas, você dizer palavras afáveis, graciosas, palavras moderadas ou palavras de amor. É muito mais do que isso. Honra é, primeiro, antes de tudo, uma atitude que sai de dentro da gente, de dentro do nosso coração. Veja, porque em outras passagens o Senhor fala, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, era uma honra vã, apenas palavras soltas. E às vezes é isso que nós precisamos entender, que honrar é muito mais do que simplesmente nós falarmos algo, nós dizer com as nossas palavras coisas bonitas. Honrar é nós termos, primeiro, uma atitude dentro do nosso coração. Porque independente daquilo que a nossa boca fala, às vezes o nosso coração está expressando o contrário. E de nada vale, as nossas palavras são referendadas, são carimbadas pela atitude que há dentro do nosso coração. Então quando o Senhor vê aquilo que nós estamos falando, o Senhor ouve aquilo que nós estamos falando, esta palavra, o poder dela, ela vai estar baseado dentro da atitude do nosso coração. Porque às vezes nós podemos falar um monte de coisas, mas o nosso coração está ao contrário. E na verdade nós estamos atraindo juízo sobre nós. Porque nós estamos sendo mentirosos, nós estamos falando algo com a nossa boca, mas o nosso coração está longe disso. Então veja, honra é primeiro uma atitude do coração. O que eu tenho, o que eu expresso no meu coração. Qual é o valor que eu dou para outra pessoa. O meu coração tem uma atitude de honra para com ele, para com ela. Então esse é o primeiro ponto.
Depois nós precisamos entender, como nós já mencionamos, que honra, além de ser uma atitude do coração, ela não depende do que a pessoa tenha feito para você. Independe do que a pessoa, como a pessoa te tratou, como a pessoa te... o que ela fez, se ela fez coisas boas ou coisas ruins. Veja, eu quero fazer um parênteses aqui também para não te deixar, não colocar um jugo pesado e excessivo sobre você, nós precisamos entender algo. Honrar não significa nós sermos totalmente subservientes a outra pessoa. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas sofrem, às vezes sofrem abusos, sofrem traumas, sofrem uma série de situações que às vezes até são crimes, às vezes sofrem dentro de casa por pessoas que deveriam amar, respeitar e cuidar, mas infelizmente essas pessoas que têm esta autoridade, às vezes usurpam dessa autoridade, transpassam as linhas do respeito e às vezes cometem uma série de abusos. Mas veja, honrar não é simplesmente você ficar calado e aceitar e ser saco de pancadas de outra pessoa. Talvez você precise se proteger, talvez você precise buscar ajuda, talvez você precise recorrer a alguém. E não é disso que eu estou falando, não é você apenas se calar e ficar quieto no seu canto e sofrendo calado. Não estou dizendo isso. O que eu estou te levando a pensar é que independente de como a atitude do outro tenha sido para contigo, a sua atitude de honra para com ele, ela não muda, ela não é uma condição. Nós precisamos sempre honrar. Nós veremos o porquê que isso é tão poderoso e tão importante. Mas eu vejo que há uma graça de Deus nesse princípio. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus já sabia que a honra não seria algo fácil para muitas pessoas e que seria, na verdade, um grande desafio. Né? Imagine você uma pessoa, como nós citamos agora, sofrendo abuso, sofrendo problemas, sofrendo uma série de traumas por pessoas próximas, por, às vezes, pessoas que deveriam amar e cuidar, e mesmo assim ela precisa ter uma atitude de honra. Mas veja, Deus esconde, Deus coloca atrás da honra, Deus coloca uma recompensa. Eu quero que você veja comigo agora o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite, que diz o respeito à honra ao Senhor. E honrar ao Senhor é talvez muito mais, talvez em algumas proporções, mais fácil do que honrarmos a uma pessoa que nós estamos vendo e que às vezes está nos ferindo. Mas veja, abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Ele fala o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é o versículo 9. É um mandamento. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ponto. Sem condição, sem meio termo. Simplesmente um mandamento, um princípio. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Agora veja o versículo 10. Diz o seguinte: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, há uma bênção, há uma recompensa para aqueles que honram ao Senhor. O Senhor está dando, olha, se você me honrar, se você tiver uma atitude, um coração de honra para comigo em relação às tuas finanças, eu retribuirei você, eu te recompensarei e encherei os teus celeiros e os teus lagares vão transbordar. O que quer dizer isso? Você vai prosperar, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar não simplesmente com qualquer bênção, mas eu vou te abençoar com uma bênção que você jamais poderia ter e conseguir sozinho. Eu estou te dando celeiros fartos, ou seja, eu estou te dando alimentos, bens, e os lagares, eu entendo o seguinte, vai encher de vinho, vai transbordar de vinho os lagares. O vinho é uma representação de alegria, de plenitude.
Então, o Senhor nos recompensa quando nós temos essa atitude de honra para com o Senhor em relação às nossas finanças. Ele está dizendo, olha, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma vida farta de bens, de alimentos, eu vou te dar uma vida farta, abundante de alegria, de contentamento, de satisfação. E isso dinheiro nenhum do mundo que você tivesse, você conseguiria comprar tudo isso. Nós podemos com o dinheiro comprar bens, podemos comprar, ir no mercado, fazer uma compra, podemos até comprar uma casa, comprar vários imóveis ou bens, enfim, tudo isso, mas nós jamais conseguiríamos comprar satisfação, alegria e plenitude. Então veja, quando nós honramos ao Senhor, nós recebemos uma recompensa. Então veja, há uma profundidade na atitude que nós devemos ter de honra. Há um entendimento profundo que nós precisamos mergulhar nisso e não simplesmente entender, mas agir nessa direção. Nós precisamos caminhar nesse caminho de honra. E o Senhor nos exorta, e o Senhor nos abençoa. Ainda, além de tudo, o Senhor nos abençoa se nós tivermos essa atitude. Agora eu quero que você veja comigo, nós falamos sobre honra aos pais, já que é muito falado, de certa forma até muito famoso este versículo, né, que fala sobre honrar aos pais. Em Efésios, abra comigo lá em Efésios 6, versículo 2 e versículo 3. Diz o seguinte, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o versículo 2. Simplesmente honre teu pai e a tua mãe. Sem condições, sem variações, simplesmente algo direto, claro, honre o teu pai e a tua mãe. Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Então qual é a atitude que você precisa ter com eles? Honra. Ah, mas o meu pai ele não é muito bom, ele abusou de mim na minha infância, o meu pai ele é muito mau, ele nunca me falou uma palavra de amor, de carinho, ele nunca fez um gesto para comigo, ou para com a minha mãe, ou para com os meus irmãos, que pudesse demonstrar algo bom dele. Ele simplesmente era pancada, ele bebia, era alcoólatra e roubava todo o dinheiro que minha mãe trazia para dentro de casa, trabalhava fora e nos deixou na miséria, nos abandonou, enfim, talvez N histórias que infelizmente as pessoas enfrentam e as pessoas passam. Mas veja, o mandamento do Senhor, ele é claro, ele é direto. Honre o teu pai e honre a tua mãe. Agora, mas veja comigo o versículo 3. Ele fala o seguinte, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja que tremendo isso e que profundo. O Senhor está nos dizendo, honre teu pai e tua mãe. E você será abençoado, a tua vida será longa sobre a terra. E tudo vai bem. Ou seja, para uma pessoa que tudo vai bem, é uma pessoa próspera. Ou seja, se você honrar o teu pai, honrar a tua mãe, você, além de ser próspero, você vai ter longa vida sobre a terra. E isso é o que muita gente procura, não é mesmo? Muita gente quer ser próspero e viver bastante. Viver muito. Ou seja, viver muito e viver muito bem. É isso que muitas pessoas procuram nessa vida. E aqui está a chave. Aqui está a chave que destrava uma longa vida e uma vida abundante e próspera aqui na terra. Honre o teu pai e honre a tua mãe. Mas veja, talvez, como nós dissemos, nem sempre esse é um mandamento simples de se cumprir e nem sempre é uma tarefa fácil de se cumprir. Mas nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos agir nessa direção. E veja, uma outra passagem que fala em 1 Pedro 2, versículo 17, fala o seguinte, honre as autoridades e todos em geral, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Ele está falando o quê? Honre as autoridades. Honre as pessoas que estão colocadas em posição de autoridade sobre vocês. E honre as pessoas que estão à sua volta.
Honre o seu vizinho, honre os seus irmãos, honre a sua família, honre as pessoas que estão convivendo com você. Ou seja, qual é a atitude que nós devemos ter para com todos? De honra. E aí no versículo 25, 1 Pedro 2, 25, ele fala o seguinte: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Veja, o que isso quer nos dizer? Nós antes estávamos no império das trevas. Agora nós recebemos uma oportunidade de andarmos junto com o Senhor. Agora nós recebemos a oportunidade de uma nova vida, de uma nova condição. Agora, igualmente, nós precisamos corresponder a essa nova vida, corresponder a essa nova condição que nós recebemos do Senhor e agir com honra. Então veja, quando nós honramos, nós recebemos uma recompensa. Quando nós honramos o Senhor nos abençoa. Quando nós honramos os nossos pais, o Senhor nos abençoa. Quando nós honramos as nossas autoridades, honramos as pessoas que estão à nossa volta, nós mudamos a atmosfera do ambiente e nós somos abençoados. Agora eu quero que você imagine comigo como seria se todos os filhos honrassem os seus pais. Como seria se todos da sua família e da sua casa tivessem uma atitude de honra uns para com os outros? Não ficassem cobrando, não ficassem tendo uma atitude de desrespeito, uma atitude de porque você não me agradou, porque você não me deu algo que eu queria, então eu também não vou te honrar, eu não vou te respeitar, eu não vou ser amável contigo. Agora imagine se nós tirássemos todas essas condições de lado, jogássemos isso fora e simplesmente nos concentrarmos em vamos honrar a todos. Veja como a sua casa seria diferente. Veja como a sua família seria diferente. Como o relacionamento com os seus parentes seriam diferentes. Quando não importasse o que os outros fizeram, o que os outros falaram, o que os outros disseram, mas simplesmente eles falaram algo, talvez eles realmente não mereçam algo bom, mas a minha atitude para com eles é uma atitude de honra. Eu vou valorizá-los, eu vou colocá-los em destaque, eu vou amá-los, eu vou respeitá-los. Essa é a minha atitude e o meu compromisso para com eles. Agora imagine, você começou a fazer isso. Talvez o seu irmão comece a fazer isso também. Aí, talvez o seu pai ou a sua mãe ou alguém que esteja junto na sua família, o seu tio, o seu cunhado, também comece a ter essa atitude. Agora imagine como seria a sua empresa, o lugar que você trabalha, se todos lá agissem com honra. Não seria muito melhor? Não seria muito diferente do que é hoje? Imagine se as pessoas não quisessem se vingar do seu chefe ou não quisessem mais fazer fofoca com os colegas de trabalho por conta de um outro colega, porque ela se sentiu ofendida, magoada, mas a primeira atitude dela, independente da circunstância, independente do momento, vai ser uma atitude de honra. Independente do que a fulana falou para mim, independente do que o meu chefe disse para mim. Talvez ele me ofendeu, ele me magoou sim, fiquei triste, fiquei chateado, mas eu não vou revidar nessa altura, eu não vou fazer fofoca, eu não vou andar em desrespeito, eu não vou andar em desonra. Eu vou honrá-lo porque ele é o meu chefe, ela é a minha chefe, ela é a minha colega e merece ser tratada com honra, merece ser tratada com respeito, com amor, com carinho. Independente do que ela tenha falado, independente do que ela tenha feito, eu posso mudar a situação, eu posso mudar o ambiente, eu posso mudar a circunstância a partir da minha atitude.
Imagine como seria a nossa cidade, a sua cidade, onde você vive, o local onde você mora, se os vizinhos não ficassem com rixas uns com os outros, se um não quisesse cuidar da vida um do outro, não fizesse intrigas um com o outro, mas tivesse uma atitude de honra para com o seu vizinho, para com o seu próximo. Como seria a sua rua? Como seria o seu bairro? Como seria a sua cidade se todos agissem nessa direção? E aí você pode imaginar como seria o nosso país, como seria o nosso continente, como seria o nosso mundo se nós agíssemos com honra. Então veja, eu creio que Deus nos coloca e nos dá esse mandamento, esse princípio poderoso, para que nós pudéssemos mudar a atmosfera, mudar o ambiente, mudar as situações. Porque quando nós agimos com honra, nós mudamos o ambiente, nós mudamos a atmosfera, nós fazemos aquilo ser, aquele lugar ser totalmente diferente. Quando nós agimos com honra, nós agimos com o coração de Jesus. Nós temos o coração dele agindo assim como ele agiu. Veja, Jesus, independente de como os seus agressores lhe trataram, independente de como eles falaram, Jesus não retrocedeu da sua postura. Jesus não mudou e não desrespeitou as autoridades que estavam ali, mesmo que aquelas autoridades não tinham poder sobre ele, mas ele, sendo Deus, se fez homem para que eu e você pudéssemos agora ser redimidos. Ele nos deu um exemplo poderoso, o exemplo maior. Independente de quem está te acusando, independente do que estão te acusando, não retroceda da sua postura de honra. Não retroceda. O inimigo vai tentar, com certeza, ele vai tentar tirar você do sério, irritar você, deixar você com raiva, deixar você com ódio, deixar você fervendo, para que você possa agir na mesma altura do que os teus agressores, agir com desrespeito, agir com desonra, agir no impulso, na impulsividade, falar coisas que você talvez depois vai se arrepender. O inimigo vai tentar de todas as formas tirar você da sua posição. Mas eu quero te convidar para que nós possamos não mais sermos os agentes das trevas, mas nós podemos ser os agentes do reino de Deus. Imagine você como seria nós vivemos no céu. Não seria algo poderoso e muito bom? Agora imagine se o céu viesse à terra. E é isso que nós podemos fazer. Nós podemos trazer o céu à terra. Nós podemos trazer o céu à terra dentro da nossa casa. Nós podemos trazer o céu para o nosso lar. Nós podemos trazer o céu para a nossa família. Nós podemos trazer o céu para a nossa empresa, para o lugar onde a gente trabalha. Nós podemos trazer o céu para os nossos clientes. Nós podemos trazer o céu para a nossa vizinhança, para nosso bairro, para a nossa cidade. Independente do que as pessoas estejam fazendo, independente de como as pessoas estejam se portando ou agindo, importa o que eu vou fazer e qual é a resposta que eu vou dar para as pessoas. Então, Jesus e o Senhor nos coloca e nos dá uma importante comissão. Honre ao Senhor, honre os teus pais, honre as autoridades, honre a todos à sua volta. Tenha uma atitude de honra para com todos, para que você possa trazer o céu à terra e mudar o ambiente. E além de tudo, nós seremos recompensados com bênçãos que jamais poderíamos comprar. Quando nós honramos ao Senhor, Ele nos abençoa com uma vida plena. Quando nós honramos ao Senhor, Ele nos abençoa igualmente com uma vida abundante, cheia de bens e prosperidade. Quando nós honramos os nossos pais, nós temos uma vida abundante, uma vida próspera e uma vida longa.
Quando nós honramos as pessoas, nós estamos nos fazendo semelhantes a Jesus e trazendo o céu à terra e mudando a nossa realidade, mudando a realidade das pessoas à nossa volta. Esse é o nosso chamado, esse é o princípio que nós precisamos ouvir e obedecer do Senhor. Honra, porque quando nós honramos, há uma recompensa para nós. Eu quero orar com você e que você possa ter a coragem, a audácia e se mover nessa direção. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de honra, é um Deus de princípio. Senhor, obrigado porque o Senhor não abaixa o padrão para que tenhamos um jeitinho, para darmos um jeitinho, uma condição. Mas não, Deus, o Senhor mantém o teu padrão elevado e nos dá uma recompensa, nos dá uma bênção para que possamos ter uma vida próspera e abundante. Senhor, eu abençoo e quero declarar sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui, estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que o Senhor os alcance, o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o seu rosto resplandeça sobre cada um e que eles tenham paz, que eles tenham a shalom, que nada seja quebrado, nada esteja faltando nas suas vidas, nas suas casas, mas que eles tenham um encontro profundo e verdadeiro com o Senhor, um encontro que transforme as suas vidas e transforme os seus lares. Assim, Senhor, nós te agradecemos, nós abençoamos a cada um desses nossos irmãos queridos e que pedimos que o Senhor esteja os visitando nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te prospere e que você tenha uma atitude de honra. Deus te abençoe.